Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados irmãos, o pedacinho do maná dos céus hoje vem recheado com uma boa notícia. A boa notícia de hoje é salvação. O tema que eu escolhi hoje é salvação. Hoje é domingo, então vamos falar um pouco sobre a salvação. O que é salvação? Por que a Bíblia trata? Por que esse tema é tão importante para a nossa vida? Por que precisamos saber acerca da salvação? Salvação, amados, é o livramento de uma situação muito ruim. Na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do pecado e de todas as suas consequências. E a Bíblia, quando trata isso, ele mostra que somente Jesus pode nos salvar do pecado. Não há outro meio de sermos salvos, de sermos redimidos dos nossos pecados, a não ser através de Jesus Cristo. A salvação implica que estamos em uma situação ruim, que estamos em uma situação tremendamente ruim e precisamos de uma mudança para melhorar. A salvação também implica uma ação propositada de alguém, ou seja, que haja um Salvador. Para trazer essa mudança, a salvação é completa quando a situação está mudada e quando o perigo ou problema foi completamente eliminado. Enquanto houver a ameaça de que os problemas não foi eliminado, que o perigo não passou, então não estamos salvos. Por exemplo, uma pessoa que está se afogando está em uma situação muito ruim. E ele precisa que um socorrista venha socorrê-lo. Ele precisa de uma salvação, ou seja, um nadador salva-vida, que vem o ajudar, e o Salvador venha socorrer. A salvação em si é todo o processo a partir do momento em que o salva-vida pega a pessoa que está se afogando até o momento que sai da água. Enquanto eles estão na água, tanto persiste ainda o perigo, ainda existe o perigo de que a pessoa possa se afogar. A salvação em Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, todos estamos em uma situação ruim, insustentável. Todos estávamos alienados de Deus. Todos pecamos e o pecado tem muita consequência negativa. E por causa do pecado ficamos separados de Deus, que é a fonte de toda a vida. E por isso somos destinados a morrer eternamente, ficando eternamente separados de Deus. É isso que a palavra de Deus nos informa. O livro de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Se todos pecamos, existe uma consequência desse pecado, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Salvador, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Então já sabemos que o pecado é um patrão muito ruim. Ele nos paga com a morte. Mas Cristo Jesus é um patrão bom. Ele nos paga com a vida eterna. Então já sabemos agora que todos que pecaram estão destituídos da presença de Deus. E existe uma consequência, que é o salário do pecado, é a morte. O pecado também nos escraviza. Nós levando a fazer muitas coisas erradas. Ele nos leva a praticar tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. Ninguém consegue se salvar sozinho do pecado. Ninguém consegue se libertar das consequências do pecado sozinho. O preço é demasiadamente alto e estamos presos sobre o laço do pecado. Então precisamos de um Salvador. E por isso Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Com sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a chance de sermos salvos. Quando digo que deu-nos a chance de sermos salvos, porque só será salvo aqueles que aceitam o sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário. Muitos recusam. Muitos dizem que não precisam de Jesus. Muitos dizem que ainda é cedo para vir e servir a Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3, versos 16 e 17. Então, Cristo, ele cumpriu totalmente aquilo que era necessário ser cumprido, pagando o preço do nosso resgate. Através de Jesus podemos ficar novamente unidos a Deus. Então Jesus se tornou nosso Salvador. Ele nos resgatou. Ele é o único caminho para a salvação. A Bíblia diz que a salvação vem somente de Jesus. Sem a ajuda de Jesus, ninguém consegue se salvar. Não há outra forma de sermos salvos. Não há outro meio de sermos salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Atos do Apóstolo, capítulo 4, versículo 12. Então, se a palavra de Deus, se a Bíblia Sagrada diz que não há salvação em nenhuma outra criatura, pois não há outro Salvador debaixo dos céus, não há nenhum outro nome dado aos homens que possa levar ele à salvação, somente pelo nome do Senhor Jesus. Então agora sabemos que Jesus é o grande Salvador. Então precisamos receber essa salvação. E como receber a salvação? Como eu posso receber a salvação, presbítero? É muito simples, amados. Basta crer em Jesus como sendo o seu Salvador. Basta você acreditar que Ele é o Filho de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 está escrito assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós estávamos vendo aqui que é uma promessa futura. Ele não está dizendo já está salvo. Ele está dizendo que será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça
e com a boca se confessa para a salvação. Então você tem que crer em seu coração. Essa crença tem que ser uma profunda convicção em seu coração e usar a sua boca para confessar que você precisa desse Salvador. Isso significa reconhecer que o pecado é ruim e que você precisa ser salvo dele. Acreditar que Jesus morreu por você e ressuscitou. É decidir mudar de vida pelo poder de Jesus. A partir desse momento você está salvo. Ou será salvo, porque ainda começa o processo da purificação, da santificação. Então, você precisa ter certeza de que você foi gerado novamente através do Espírito Santo como sendo uma nova criatura. Quando você crê em Jesus, quando você crê que Jesus lhe salva da condenação do pecado, então você está caminhando rumo à salvação eterna. Você agora não precisa ter medo do castigo eterno. Você também não é mais escravo do pecado. Ao longo da sua vida, você vai caminhar e trilhar o caminho da vida. Jesus vai te ajudar. Ele vai ajudar a lutar contra o pecado e a viver de maneira diferente. Isso também faz parte do processo de salvação. E um dia nos céus, você será completamente livre de toda a consequência do pecado. A salvação se completa na vida eterna. Então nós vemos que quando a palavra diz que crê no Senhor Jesus e será salvo, né? Então nós vemos que a promessa ela só vai se concretizar na vida eterna. Então, amados, diletos irmãos, que nós possamos compreender que sem Cristo estamos em perigo. Sem Cristo, estamos correndo o risco de perder a nossa salvação eterna. Então precisamos do Salvador que nos resgata, que nos limpa e nos purifica. Em uma outra oportunidade estarei me aprofundando neste assunto. Que Deus vos abençoe. Um ótimo domingo para todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.